paz seja convosco, podem se assentar. Toda vez que a gente sobe aqui, a gente sempre fica nervoso, né? Não sei o que acontece. Antes de começar, antes de ler o versículo que eu separei para essa tarde, eu queria falar para vocês que eu sempre admiro as pessoas que vêm aqui, né, ministrar, e aí eu fico pensando, meu Deus, cada um tem o seu jeito, né? No começo eu pensava, queria falar tão manso igual a Dides, tão carinhosa, ou então tão autêntica igual o PP, só que Deus ele nos usa cada um de uma maneira, né? E eu não sei para vocês, mas para mim é muito verdade que Deus ele fala comigo do jeito que eu penso. Então, eu penso de uma maneira menos delicada, né? Vamos dizer assim. E aí Deus vai lá e sempre fala comigo, dando meio que uns tapas na cara. Então, segura aí, tá? Porque não fui eu que falei, foi Deus. Eu vou ler em 2 Timóteo 2, 3. 2 Timóteo 2, 3 até o 5. E aí eu vou ler em duas traduções diferentes. A primeira diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. A outra tradução vai dizer assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Eu sei que é bem chato cutucar o amigo do lado, mas eu vou pedir para vocês fazerem isso e falar para ele assim, ó: você está aqui hoje porque Deus escolheu você. Quem sabe vocês entraram aqui e alguns vieram cumprir uma escala ou pensaram que, sei lá, coincidência. Mas a verdade é que eu queria que muitas pessoas estivessem aqui para ouvir essa palavra hoje. E, infelizmente, elas não vão estar. Porque, na verdade, vocês foram escolhidos a dedo para aquilo que Deus tinha para falar nessa tarde. Então, ao ouvir essa palavra, talvez ela não se encaixe no que você está vivendo hoje. Mas um dia ela vai se encaixar. Assim como quando Deus falou comigo essa palavra, não fazia nenhum sentido. E aí eu pensei, não faz sentido, mas vou anotar. E num dia que eu estava passando por algo, Deus me lembrou que eu tinha algo anotado no meu caderninho. E aí eu voltei lá e eu pensei, não é que faz sentido agora tudo aquilo que Deus falou? Então pode ser que não faça sentido para você agora, mas vai fazer depois. E você precisa estar atento a isso. Ele vai falar, Paulo ele escreve essa carta para Timóteo. E a gente sabe que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, fez coisas extraordinárias, né? Só que o apóstolo Paulo, o mesmo que fez todas essas coisas, foi quem estava preso quando escreveu essa carta. E ele escreveu isso a Timóteo, falando que Timóteo ele tinha que suportar os sofrimentos como um soldado. Ele não estava falando assim, olha, Timóteo, vamos ser coroados ou vamos ser reconhecidos. Não, ele estava falando, olha, o soldado, ele vai passar por muitos sofrimentos. E você precisa suportar os sofrimentos. Porque às vezes a gente quer viver só a coroação, a gente quer viver só aquilo que é bom. E Deus, ele já falou para a gente que não vão ser só coisas boas. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria alistamento. E alistamento parece uma palavra bem forte, né? A gente logo pensa no exército e tudo a ver com a palavra porque fala sobre soldado. Mas eu não queria começar falando sobre soldado, porque na segunda tradução que eu li fala sobre o atleta, né? Que o soldado ele é semelhante ao atleta
que ele, ao ser coroado, ele só é coroado quando ele cumpre as regras. Como assim? O que isso tem a ver? Nós, como soldados de Cristo, nós só seremos coroados um dia, né? Só chegaremos no nosso objetivo se nós obedecermos às regras. E Deus, ele é muito específico em falar obediência. Obediência é o segredo do soldado. Por quê? Porque o comandante, ele vai dar muitas ordens e se eu não for obediente, talvez eu nem chegue ao fim da guerra, né? Então, por isso ele compara o atleta. E diferente da Camila, que a Camila falou que ela é fitness, né? Que ela estava lá correndo no Toronto. Gente, eu vou contar para vocês. Eu me contento com o Google marca passos quando ele fala que eu completei 5.000 passos. É a minha felicidade do dia. Então, eu não posso entrar muito no assunto do atleta, porque, né, já não sei muito, mas eu dei uma pesquisada e só por curiosidade. Existe o atleta, o amador, o não profissional e o profissional. O atleta é aquele que treina, ele vai treinar para exercer algo e chegar a um objetivo, né? Só que quando o atleta, ele tenta de alguma forma cortar caminho, ou ele treina demais, ou ele toma alguma coisa que para deixar ele mais enérgico, né? Ou ele vai ser lesionado, se for no caso físico, ou então ele vai ser excluído da competição. E aí não tem sentido eu ser um atleta que não obedece às regras, porque se eu não obedecer, não vai ter como eu chegar até o final. E era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Mas, entrando mais a fundo no soldado, eu queria falar para vocês que existe uma diferença. Que a gente vive um mundo com muita militância, né? Ai, porque eu milito a causa do feminismo. Ai, porque eu milito a causa dos negros. E eu não quero tirar importância nenhuma, né, disso. E não quero também debater sobre isso. Não quero trazer nada disso, até porque eu não entendo muito do assunto. Mas eu fui pesquisar a diferença entre os significados, né, de militante e o significado de soldado. E militante diz que vigorosamente ele é ativo, combativo e ou agressivo, especialmente em apoio a uma causa, como no feminismo. Vem do latim guerreiro, do século XV, que significa servir como o soldado. Ou seja, ele não é um soldado, ele serve como um soldado. Então, o militante, ele vai ter... pode ser que um dia ele milite uma causa. E ele vai lutar, e é muito nobre alguém que luta por uma causa. Só que, em determinado momento, pode ser que ele pare de lutar por aquela causa e lute por outra, porque ele é um militante. E ele vai lutar por aquilo que ele acredita. Já o soldado, um soldado ou um militar, em sentido genérico, é uma pessoa que trabalha voluntariamente ou em consequência de serviço militar obrigatório, nas Forças Armadas ou nas militarizadas de um país soberano, recebendo treino e equipamento para defender o referido país e os seus interesses. Então, o soldado, diferente do militante, ele é alguém constante. Quando ele entra numa guerra, ele precisa ser constante no mesmo objetivo. Não tem como ele oscilar em algo que ele vai defender. Mas a defesa dele vai ser central e não vai mudar. Não sei se vocês já viram aquele filme Até o Último Homem. É um filme bem legal. E quando eu estava pensando sobre o soldado, eu pensei, o que eu vou falar? O soldado é alguém que, né, tem armas e luta uma guerra e talvez vai matar pessoas, mas... Até o Último Homem, a gente vê que o soldado nem sempre é alguém que mata o adversário, né? Às vezes o soldado, ele é alguém que só socorre aquele que está ferido. Então, isso também é muito relativo. Não tem como eu falar para você que o soldado é alguém que diretamente mata o outro. E eu fui pesquisar um pouco sobre o soldado, né? Principalmente para os meninos devem entender disso um pouco melhor.
mas quando se faz 18 anos no nosso país, é obrigado a se alistar. Então, o alistamento, ele é uma coisa obrigatória. E quando você se alista em uma cidade tributária, ou seja, numa cidade que tem quartel, essas coisas, você corre o risco de ser convocado. Por exemplo, lá em Paraty, não tem quartel. Então, os meninos, eles sabem que quando eles fizerem 18 anos, eles vão ter que colocar uma camiseta branca, um tênis preto, uma calça jeans, e eles vão lá, vão cantar o hino da bandeira, e depois eles vão para a casa deles. Só que aqui, ou em outro lugar que seja uma cidade tributária, o menino, quando ele faz 18 anos, ele corre o risco de se alistar e ser chamado. E aí, tem o soldado que deserta, sim. Tem o soldado que ele vai desertar também. E a gente vê isso muito em filme, porque não faz muito parte da nossa realidade. Mas a pessoa que deserta, eu fui dar uma pesquisada também, ela sofre algumas punições. Diferente de quando você faz parte do exército do seu próprio pai. Quando o seu próprio pai é o comandante do exército. Então, tem duas opções. Ou você é um soldado, ou você já chegou aqui, alistado, convocado e lutando essa guerra, ou alguém lutou por você para que você estivesse aqui hoje. E eu queria que vocês entendessem um pouco dessa mentalidade de realmente guerrear. Porque a vida com Deus, em nenhum momento, Deus ele nos fala só o que é bom. Em nenhum momento o Senhor vai nos mostrar só o mar de rosas. Porque a gente olha a vida das pessoas, e a Ju falou um pouco sobre isso ontem, e a gente acha que é muito legal. Só que a gente quer viver o legal da vida das pessoas. A gente quer viver o que é bom. Só que a gente não sabe as lutas que aquela pessoa enfrenta, as lutas que ela tem que batalhar como soldado de Cristo. E querer só aquilo que é bom é fácil. Só que eu preciso me posicionar como alguém não só que milita, não só que fala que eu defendo a causa de Cristo, mas alguém que de fato, que se entrega. E aí quando se entrega, o Vitor uma vez falou uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Um soldado de Cristo, quando ele se entrega fisicamente, porque vai demandar tempo. Um soldado de Cristo, ele se entrega financeiramente, porque quem é um pouco mais velho, discipula meninas novas, vai saber que às vezes a gente vai gastar muito dinheiro, porque a gente precisa guerrear essa guerra. E às vezes a guerra vai precisar de dinheiro. Então, a gente precisa entregar ao Senhor a nossa vida sentimental, porque às vezes a gente vai querer, para aqueles que são comprometidos, vai querer sair com o namorado ou com a namorada, ou vai querer gastar aquele dinheiro, e Deus vai falar, não, você está lutando uma guerra que tem prioridades. Então, a gente precisa ter, isso em mente. E eu queria deixar uma pergunta para vocês. Porque lá, quando a gente leu, fala que o soldado, ele não se envolve com as coisas da vida civil. E o que são as coisas da sua vida civil? Porque, para mim, pode ser uma coisa, me envolver com algo civil. Mas para você pode ser outra. Sabe aquilo que vai te roubar do Senhor? Eu não vou para a igreja porque disso. Sabe essa coisa que você pensou? É exatamente por isso. Eu não posso ter uma célula na minha casa porque daquilo. É aquilo que está te roubando do Senhor. É aquilo que está te impedindo. São as coisas da vida civil que estão te impedindo de guerrear a guerra que Cristo te chamou para guerrear. Mas eu já sou anfitriã, mas líder não dá, porque líder não pode faltar. A gente pensa assim, líder não pode faltar. Ou então,
Não, eu não posso ministrar, porque eu nem sei falar direito, eu falo humano, eu falo as gírias todas. E, na verdade, eu falei no começo, Deus ele usa cada um da forma que ele tem para usar. E hoje eu acho que a maioria que está aqui, somos todos, né, já convertidos. E isso é uma palavra mesmo de confronto, de Deus sacudir a gente nesse momento e falar para a gente, você está só se alimentando e você está alimentando quem? Você está fazendo a diferença na vida de quem? Qual é o propósito? Quando Jesus voltar, nossa, servo bom, fiel, não fez nada, né? Porque às vezes a gente é um pouco hipócrita. A gente quer beber de uma fonte, mas a gente não quer ser fonte para outra pessoa. Eu costumo falar muito na célula que Jesus ele é como algo que a gente experimenta. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de comunicar e compartilhar aquilo que eu gosto. Então, se eu gostar de um filme ou de uma série, ninguém gosta, mas eu vou defender até a morte. Ai, mas é chato, é isso, é aquilo, não estou nem aí, gente. Eu gosto e eu vou compartilhar. Você já experimentou? Não experimentou, então não vai saber se é bom. E às vezes a gente fala assim, olha, gente, tá vendo Jesus aqui, ó? Jesus é bom. Experimenta aí. E aí a gente acha que, né, coitada da pessoa ali, recebeu aquele choque. Experimenta aí. Eu duvido que quando você prova de algo que é bom, de fato, você não compartilha com as pessoas. É impossível, porque a gente é movido por aquilo. E sabe aquilo que a gente fala e os nossos olhos brilham? A gente deveria ser assim com Jesus. A gente deveria ser assim com as guerras que vão ter muitos momentos difíceis. E o mais interessante é que esse é o único ofício que tem pró e contra. E está tudo escrito aqui, ó. Ninguém foi enganado. Ninguém caiu aqui de paraquedas e tem o direito de falar, olha, é porque quando eu me alistei, não me falaram que ia ter aflição. Mas está escrito aqui que a gente ia ter aflição. Está escrito aqui que a gente ia passar dificuldade. E aí, quando vem a dificuldade, a gente pensa, ai, eu não consigo. Eu não consigo, eu não tenho tempo. E a pandemia ela veio para revelar isso para a gente, que nunca foi falta de tempo. Nunca foi falta de tempo, porque quando a gente estava em casa, o que a gente fez? Quem leu a Bíblia toda quando ficou em casa? Talvez ninguém. Porque a gente faltava tempo. Faltava tempo ou faltava vontade? Então a gente tem que se colocar no nosso lugar e pensar, pera, eu estou sendo um pouco hipócrita. Eu estou falando coisa que não é verdade. Porque quando a gente se coloca no nosso lugar e fala, não, Deus, eu realmente não tenho vontade. E isso é muito nobre. Porque quando eu simplesmente falo que eu não tenho tempo, eu dei desculpa para algo que não é verdade. Então, a partir do momento que eu tenho sinceridade no meu coração e eu falo, olha, Deus, eu nem amo isso aqui. Sabe isso aqui? Deus, sabe essa pessoa? O Senhor falou que a gente tem que amar, né? Então, está complicado, Deus. E vão ter pessoas que vão ser complicadas da gente amar. E não tem problema nisso. O problema está quando a gente mascara algo que não é a verdade. Quando a gente chega diante de Deus e fala, ai, Deus, é que eu não tenho tempo. Só que Deus, Ele está vendo tudo. E mais do que ver, porque eu vejo a vida de vocês. Mas Deus, Ele vê o coração. Ele conhece os pensamentos. E se alistar para o cristão deveria ser algo obrigatório. É pesada a palavra. Mas a gente pensa que, nossa, Deus me deu o livre-arbítrio. E a gente se apega nisso de uma forma que Deus me deu o livre-arbítrio e eu faço o que eu quero. Olha, eu sou cristã.
eu vou domingo na igreja, mas na segunda-feira, sabe aquela mulher lá do meu trabalho? Eu vou falar mal dela mesma. Porque eu sou cristã, mas o que é ser cristã? Ah, ser cristã é ir na igreja no domingo. Ser cristã é frequentar... Nossa, eu frequento uma célula. Gente, eu frequento uma célula. Olha só, eu não vou só no domingo, eu vou na semana também. Ou eu vou no sábado. Eu deixo de ir para o rolê para ir para a célula. Eu estou militando a causa de Cristo. E a gente acha que está fazendo demais. Está fazendo super demais. Quando, na verdade, guerrear vai requerer aquilo que nos custa. Porque, quem sabe, domingo não tem nenhum rolê para você ir. Domingo, talvez os seus pais vão estar aqui e, é até legal. Fala sério, gente, é legal a gente vir aqui, a gente ri, a gente conversa depois do culto. Mas o que a gente tem feito além disso? Porque alguém um dia se alistou para que você tivesse sentado nessa cadeira. Você não caiu aqui de paraquedas. Precisou que alguém fosse um soldado de Cristo. E o soldado de Cristo, às vezes, vai ter que ser preso. Hoje, não da mesma forma que Paulo foi, porque nós temos a liberdade. Mas vai ter que ser privado de algumas coisas. Vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar. E vai estar muito difícil às vezes, muito difícil. E mesmo assim a gente vai ter que continuar. E com um sorriso no rosto. Porque se a gente não fizer com alegria, também não tem sentido. E voltando um pouco para o livre-arbítrio, a gente se apega no fato de que a gente é livre, né? E aí a gente pensa assim, Deus me deu o livre-arbítrio, isso significa que eu posso ir lá na igreja. E Deus, Ele não vai obrigar você a se alistar. Mas o que eu queria que vocês entendessem hoje é que eu como cristã, por receber esse título, é um título que eu recebo antes de começar a guerrear. Eu preciso sofrer como um soldado de Cristo. Eu preciso passar pelas coisas que vão ser muito difíceis. E ainda bem que hoje eu consegui ficar com uma voz bem tranquila, porque está batendo como se estivesse fazendo carinho. Mas, na verdade, o que Deus está falando é acorda. Acorda e para de viver essa vida de tá bom aqui. Nossa, mas eu já estou fazendo e está difícil. Então, você que falou para mim que está difícil, Deus está falando, é hora de ficar mais difícil. Porque quanto mais difícil fica, mais pessoas vão se achegar. Quando a dificuldade ela aumenta, significa que está tendo resultado. E vocês acham que o inferno ele fica feliz com os resultados? Com os resultados bons, óbvio. Não, ele não fica feliz. E ele vai continuar guerreando. Só que você tem duas escolhas. Recuar ou avançar. E pensa num cabo de guerra. Se você recua, alguém avança. E existe você de um lado e o diabo do outro. Se você recuar, quem avança é o inferno. Então pensa nisso hoje. Será que eu tenho recuado? Ou será que eu tenho ficado parada? Porque uma hora de tanto puxar, ele vai vencer o cabo de guerra. Isso é fato também. Então, eu sei que eu queria ter sido mais breve, só que não deu, gente. Eu não sei se aqui hoje tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E quem sabe alguém que ainda não entregou está se perguntando, essa palavra não tem nem muito sentido com a minha vida. Mas alguém se alistou para que você estivesse aqui hoje. E eu queria perguntar se tem alguém que tem vontade de entregar a sua vida para Jesus. Antes de fazer qualquer outro convite, eu queria perguntar isso. Há alguém no nosso meio? Não? Amém. Então, eu queria fazer agora um segundo convite. Para você que ouviu essa palavra e se identificou de alguma forma. Ou
eu não estou fazendo nada e preciso fazer, ou eu estou fazendo, preciso fazer mais, ou eu estou fazendo e está muito difícil, ou eu nem quero fazer. Mas eu entendo que eu preciso fazer. Porque a obediência, ela é uma decisão. E ninguém escolhe ser obediente porque é legal. Eu tenho certeza que ninguém gosta de obedecer. É claro que a gente aprende, praticando, a gente vai tomando gosto por aquilo. Mas ninguém fala, vou obedecer, que legal. Não, porque obediência é imediata. Obediência tem que ser aquilo que a gente nem quer fazer. Isso é obediência. Então eu quero convidar todo mundo a se colocar de pé. E aqueles que, porventura, precisam sair daqui posicionado. E hoje sobre a obediência. Não, hoje eu me posiciono e eu decido lutar essa causa que é a causa de Cristo. Eu quero convidar vocês a virem à frente. Então, independente de qual seja a causa que vocês precisam lutar, que vocês se posicionem hoje. Mas eu preciso ir lá na frente, todo mundo vai me ver. Você está se posicionando e mostrando, não só para Deus, mas para as pessoas que você escolheu lutar essa causa. Não só de falar, eu não vou ser um militante, mas eu vou de fato sofrer. Sabe aquele espinho na carne que a gente ouviu aqui outros dias atrás? É esse espinho na carne que a gente vai sofrer. Então é isso que a gente vai passar, o sofrimento de Cristo. E eu vou dar a última oportunidade. Existe mais alguém que vai vir aqui na frente? Porque eu sei que talvez você esteja lutando com algo dentro de si próprio. E não há vergonha nenhuma em reconhecer que precisa mais de Deus. Não há vergonha nenhuma em reconhecer o quão difícil tem sido. Porque é difícil para todo mundo. E cada um tem o seu difícil. Eu queria convidar os líderes, bem rapidinho, para a gente orar por essas pessoas. Se tiver Camila, Diego. E depositar sobre a vida deles a unção de soldados de Cristo. Que mesmo diante das dificuldades, nós tenhamos forças para vencer, forças para lutar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas, Senhor, que diante de Ti e diante desta igreja, decidiu em obediência se posicionar, Pai. Quem sabe essa palavra tocou em outros corações que se intimidaram, Pai, ou que talvez não tiveram o amor pela Tua causa como deveriam. Que em nome do Senhor Jesus, em nossos corações, venha queimar, ó Deus, para que nós venhamos enfrentar os sofrimentos necessários nessa guerra, Pai. Hoje essas pessoas, elas se alistam no Teu exército, Pai. O exército do Senhor, que tem o comandante, que é o próprio Pai. Então, Pai, não permita que nenhum deles venha em nenhum momento desertar, Pai. Mas que eles venham chegar ao final da guerra, Senhor, convictos daquele em quem eles têm crido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, Pai, quando for difícil, quando as aflições vierem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos fortaleça, nos capacita, Pai, e use as nossas vidas, Senhor. Que não venhamos ser hipócritas, Pai, de apenas experimentar algo que é bom e não firmar os pés em algo que é bom, mas também, além de firmar os pés, Pai, compartilhar, Senhor, e fazer com que outras vidas vivam isso também, Pai. Que nós venhamos Te conhecer, Jesus, tão bem, mas tão bem, Senhor, a ponto de os nossos olhos brilharem, a ponto de o nosso coração saltar por isso, Pai. E que as pessoas sejam comovidas, Senhor, apenas no falar, Senhor, apenas, Senhor, no compartilhar, ó Deus, porque nós compartilhamos algo que amamos de todo o coração, Pai. Que o nosso coração, Senhor, queime por
vidas, Pai. Nos capacita, Senhor, e nos dê pessoas, Senhor, para cuidar. Que assim como naquele filme, Pai, sejamos um soldado, Senhor, que resgata os feridos, Pai, que ajuda na cura, Pai. Que em nome de Jesus sejamos usados e ousados em Ti, Pai. Que o Teu Espírito, o Espírito de ousadia, Senhor, que essa unção esteja depositada sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro, Pai, e eu te peço e já te agradeço, Pai, porque eu creio. Eu sei em quem eu creio, Pai. E eu não creio nas pessoas que estão aqui, mas eu creio no Deus que as move, Pai. E eu creio que através da Tua presença, o Senhor há de capacitá-las e elas darão frutos, muitos frutos e frutos que permanecerão, Pai. Frutos duradouros, frutos na Tua presença, porque essa é a boa semente, a semente das boas novas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e eu os abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.